que eu falo com muito respeito àqueles que seguem a igreja presbiteriana, o calvinismo, eu já deixo de antemão claro para vocês que, na minha opinião, a predestinação traz uma visão do caráter de Deus muito perigosa. É a minha posição, você não precisa concordar com ela. A predestinação não tira o ímpeto evangelístico, ao contrário, dá a ele garantia de segurança. É impossível que você se perca, é impossível que essa corrente seja quebrada, é impossível que o plano de Deus possa ser frustrado, é impossível que o projeto vitorioso de Deus seja derrotado. Louvado seja Deus, aquele que crê tem vida eterna, é segurança absoluta e inabalável. E Calvino vai beber num insight de Santo Agostinho de Hipona. É curioso que Santo Agostinho, ele falava da predestinação, talvez não de maneira tão aprofundada, mas ele deixou o insight da predestinação. Contudo, a Igreja Católica não desenvolveu tanto esse detalhe do pensamento agostiniano. Agostinho também não entrou em muitos detalhes, ele dizia apenas que Deus, por sua livre soberania, ele escolheu de antemão, com base na sua presciência, quem haveria de se salvar, quem haveria de se perder. Então, isso mexeu com Calvino, e Calvino começou a dissertar mais e criou esta doutrina, ou este ensino da predestinação. Em outras palavras, o que o ensino da predestinação diz? Que a soberania de Deus é que deve ser enfatizada na história. Como o ser humano não pode se salvar, a salvação é um ato único de Deus, e sendo um ato único de Deus, sabemos que nem todos se salvam. Então Deus, na sua soberania, na sua onisciência, Deus elegeu, escolheu aqueles que haveriam de ser salvos e aqueles que haveriam de se perder. Uma notinha de rodapé. É lógico que tem uma outra corrente de pensamento aí, que é aquela que acredita na salvação universal. Os espíritas kardecistas, por exemplo, vão nessa linha. Né? Todo mundo vai encarnar e reencarnar até um dia que ele vai atingir a luz. No final das contas, todos vão se salvar. Então nós temos, na verdade, aqui 3 linhas de pensamento na teologia cristã. Aquela que ensina que, no final das contas, todos vão se salvar, porque Deus deseja a salvação de todas as pessoas, e o desejo de Deus não pode ser contrariado. Existe aquela linha calvinista, que acredita que alguns vão se salvar e outros vão se perder, mas o que define isto é a decisão de Deus e não dos seres humanos. E em terceiro lugar, a linha de Jacó Arminius, que acredita que não, alguns vão se salvar e outros vão se perder, mas esta separação entre os que se salvam e se perdem se deve exclusivamente à escolha humana. Aliás, diga-se de passagem, o Jacó Arminius, ele era discípulo de Calvino. Ele também veio da teologia reformada. E, curiosamente, quando ele foi escrever um tratado teológico, Arminius escreveu o tratado teológico, no princípio, para defender a ideia da predestinação de Calvino. Deixa eu explicar para você. Você lembra que eu falei que Calvino se inspirou em parte em Santo Agostinho de Hipona? Agostinho tinha um grande inimigo teológico do tempo dele, que era Pelágio. Agostinho enfatizava demais a graça de Deus. E Pelágio enfatizava demais a decisão humana. O ser humano tem capacidade de escolher se quer ou não o caminho do bem e do mal. Agostinho quase dizia que isso depende de Deus. Então, Calvino, defendendo a ideia agostiniana ao extremo, chegou ao ponto de dizer que até a nossa salvação é escolha de Deus. Não somos nós que escolhemos se vamos nos salvar ou se vamos nos perder. De modo que o livre-arbítrio é, na visão calvinista, uma ilusão, pelo menos no seu sentido da salvação. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso, porque um teólogo reformado vai falar que não, que eu posso fazer escolhas durante o dia a dia, eu posso escolher que camisa eu vou colocar para gravar esse vídeo, eu posso escolher se eu quero comer frango ou carne, eu posso escolher se eu quero beber refrigerante ou suco, tudo bem. Agora, quanto à minha salvação, esta eu não tenho escolha. Ou eu faço parte da eleição prévia de Deus, ou não tem jeito para mim. Essa é a ideia calvinista. Então Jacó Arminius depois foi escrever um tratado para defender essa ideia. Só que ao estudar melhor a Bíblia, ele chegou a uma conclusão contrária, dizendo que Calvino estava redondamente enganado.
Então, normalmente, quem acredita na predestinação, que Deus predestinou uns para a salvação, outros para a perdição, são, de certa forma, seguidores do calvinismo, ou da predestinação, ou da teologia reformada. Aqueles que creem que não, que a salvação depende da escolha do indivíduo, seguem mais uma teologia arminiana. Ficou claro isso para você? Tá certo. Então ele entra no capítulo 8, e alguém já disse que Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica, e Romanos 8 é o pico do Everest, é o ponto culminante. E no texto que nós escolhemos aqui para ler, Romanos 8, 29 a 39, chama a sua atenção porque Paulo faz 5 declarações e depois ele faz 5 perguntas. O propósito de Paulo aqui é mostrar para nós a segurança dessa salvação. E por que é importante isso? Porque muitas vezes a sua segurança não depende do que você sente. Eu vou dizer isso com toda clareza aqui para você. Às vezes a pessoa creu no Senhor Jesus, mas não tem segurança, não tem certeza de que está salvo. O fato de ele não saber que ele pode ter essa certeza, não significa que ele não tem essa segurança. Essa segurança não é baseada no que sentimos, nem no que fazemos, mas no que Deus fez quando você creu no Senhor Jesus Cristo. Quem crê tem a vida eterna. Não terá, não teve, tem. Aquele que creu no Senhor Jesus está seguro. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me atendem e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, se você creu, você está salvo. Porque se você não tiver essa garantia, essa segurança, você vai viver um crente numa corda bamba. Aí você diz: hoje de manhã eu estou salvo, eu estou andando com Deus, sou salvo. Deu uma escorregada. Bom, perdi a salvação. Aí você se arrepende, confessa: bom, agora eu estou salvo de novo. Aí você daqui a pouquinho: oh meu Deus, eu fiz uma coisa que eu não devia, perdi a salvação outra vez. Não, não é assim. Salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não significa isso que então você tem licença para pecar, porque está tudo bem, você está garantido. Não é isso não. Isso não. Isso não é Bíblia. Isso não é cristianismo. O salvo está seguro, mas o salvo não faz provisão para o pecado. O salvo não vive na prática do pecado. O pecado na vida do salvo é um acidente de percurso e não a prática de vida. Versículo 4. Esse aqui é um dos textos que o pessoal que defende a predestinação pega muito. Efésios 1, versículo 4. Olha bem. Efésios 1, verso 4, diz assim na minha tradução. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, desde a fundação do mundo, Deus nos escolheu. É interessante que essa palavra escolheu em grego, e as pessoas já deduzem assim: olha, Deus nos escolheu. Escolheu significa que ele rejeitou outros. Porque se eu tenho aqui 4 camisas, eu escolhi 2 e não quis as outras, é porque eu rejeitei as outras. Calma, calma. Não vá tanto assim pela tradução. É curioso que a palavra que Paulo usa aqui para escolher, a palavra eklegomai. Eklegomai não significa necessariamente escolher só no sentido de rejeitar outros. Quer ver um exemplo? Vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas capítulo 6, versículo 13. Olha o que diz aqui a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 13. Olha bem. Diz assim: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre os quais ele deu o nome de apóstolos. O mesmo verbo escolheu, que é usado por Paulo em Efésios, aparece aqui. Cristo escolheu dentre os discípulos 12. Significa que os outros foram rejeitados? Não. 12 ele escolheu para apóstolos, mas os outros também foram aceitos. Então essa questão de tomar a palavra escolhas como significando o escolhido foi o aceito, o não escolhido foi o rejeitado, não. Deus não rejeitou os demais também eram discípulos de Deus.
Então aqui Deus escolheu para uma vocação É específica. isso mesmo. Deus me amou não por quem eu sou, Deus me amou por quem Ele é. O amor dele é incondicional. E outra coisa, Ele me amou de antemão. E mais, Ele me amou com um propósito. Ele me amou para que eu seja conforme a imagem do seu Filho. Ele me amou para me fazer uma pessoa parecida com Jesus. Em outras palavras, Ele me amou não apenas para me levar para o céu, mas para me transformar à imagem do Rei do céu. Essa é a primeira verdade. Então, vou lembrar uma frase dos puritanos. Você acha pouco o fato de você ter sido amado por Deus? Você quer mais? O Rei do universo, o Criador do universo, o sustentador da vida, ama você. Ainda que ninguém te ama, Deus ama. Isso é tudo. Segunda declaração. Olha comigo o versículo 30. E aos que Deus predestinou, a esses Deus também te amou. Então a segunda verdade é que Deus predestinou você. O que significa isso? Significa que no que tange a salvação, a sua salvação não começou com você, começou com Deus. Não começou no tempo, começou na eternidade. Não começou na terra, começou no céu. Não é você que escolhe Deus, é Deus quem escolhe você. Jesus Cristo disse isso em João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E como é que Deus nos escolheu? Primeiro, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, antes de criar o universo, Deus já tinha amado você e escolhido você para a salvação. Segundo, essa escolha não só é eterna, essa escolha é em Cristo. Deus escolheu em Cristo. Em outras palavras, ninguém pode se sentir uma pessoa eleita de Deus, escolhida para a salvação. Bom, Deus me escolheu, mas Jesus eu não quero. Crer nele eu não quero. Me arrepender dos meus pecados e confiar nele eu não quero. Bom, não é impossível, porque a eleição para a salvação passa por Jesus, passa pela cruz, passa pela obra que ele realizou na cruz do Calvário. Terceiro, Deus nos escolheu em Cristo mediante a fé na verdade e santificação no Espírito. Quando eu sou eleito de Deus, é quando eu creio. Como é que eu provo que eu sou eleito? É quando eu creio, quando eu sou santificado pelo Espírito Santo. Quarto, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Em outras palavras, como é que eu posso ter convicção de que eu sou uma pessoa eleita? É se eu busco santificação para a minha vida, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então preste bem atenção a alguns equívocos. Primeiro equívoco, as pessoas pensam assim, bom, Deus me predestinou, porque Deus lá na eternidade, usando o texto equivocadamente de 1 João 1, 2 e 3, previu que eu ia crer. Porque Deus sabia que eu ia crer, com base nesta fé, Ele me escolheu. É assim? Não, não é assim. A fé não é a causa da eleição de Deus, da predestinação. A fé é a consequência da eleição de Deus. Por exemplo, Atos 13:48 está assim escrito: todos os que foram destinados para a vida eterna creram. Não está escrito assim, todos os que creram foram destinados para a vida eterna. Está escrito, todos os que foram destinados para a vida eterna creram. Em outras palavras, a fé não é a causa da eleição, a fé é o resultado da eleição. Segundo, algumas pessoas dizem assim, bom, Deus me predestinou para a salvação porque Ele previu que eu ia praticar boas obras. Não, as boas obras não são a causa, as boas obras são a consequência. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, diz Efésios 2:10. Outros dizem, bom, Deus me predestinou para a salvação porque Ele previu que eu ia ser santo. Não, não é assim. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos santos, de tal maneira que a santificação ou a santidade não é a causa da eleição, da predestinação. A santidade é o resultado da eleição. Então, salvação, a predestinação é obra de Deus. Foi Ele que escolheu. Eu achei interessante que alguém colocou uma ilustração na internet sobre o livre-arbítrio, alguém defendendo a predestinação, e colocou essa ilustração que eu já ouvi em várias mensagens. Então nem sei quem que é o autor dessa ilustração, porque eu já ouvi várias vezes, geralmente contadas por pessoas que defendem o livre-arbítrio. A ilustração é o seguinte: imagine que todos estamos dentro de um navio, tá certo? Dentro do navio você pode escolher
que horas você vai comer, você pode escolher se você quer comer salada antes da carne ou escolher a carne antes da salada, você pode escolher se vai para academia ou vai pular na piscina, você pode escolher se vai ficar no quarto dormindo ou se vai até o salão de jogos, você pode escolher se vai até a proa, você pode escolher um monte de coisa, mas você não pode escolher o destino do navio. Este está traçado pelo capitão desde lá de trás. Essa é a soberania de Deus. E o destino de todos está traçado. Então você pode escolher muitas coisas na sua vida, mas você não pode escolher o seu destino. Opa, existe uma falácia muito grande nessa ilustração. Pelo seguinte razão. Quem disse que todos vão ter o mesmo destino? Se o capitão traçou apenas um destino lá atrás, então todos, inevitavelmente, vão para o mesmo destino. Pegando essa mesma ilustração, ela acaba sendo um tiro no pé de quem defende a predestinação, porque veja bem, se todos dentro do navio vão para o mesmo destino, então ou todos vão se salvar, ou todos vão se perder. O próprio fato de que no dia do juízo, alguns vão para a glória eterna, outros para o horror eterno, significa que o destino, meu amigo, não é o mesmo para todos dentro do navio. Percebeu? Então essa ilustração da soberania de Deus, Deus traçou o destino do navio, ela contradiz a própria doutrina da predestinação, porque nem todos dentro do navio terão o mesmo destino. Alguns serão salvos, outros não. Então é mais correto dizer que o capitão, lá atrás, traçou dois destinos para todos os que estão dentro do barco. Alguns poderão ir com ele até o porto final, outros poderão descer em algum porto no meio do caminho e, portanto, não atingirem o objetivo final. Isso sim estaria correto. Aqueles que descem nas paradas que o navio faz acabam não chegando ao destino final que o capitão havia planejado. Agora, a escolha de ficar no navio ou descer dele, meu amigo, isso não é do capitão, é da pessoa. Paulo errou na gramática ou na teologia? Porque eu não estou glorificado ainda, você está? Você precisa comer? E às vezes jejuar? Você acha que nós vamos fazer jejum lá no céu? Não. Você acha que nós vamos precisar comer lá no céu? Também não. Você ainda fica cansado? Lá no céu não vamos ficar, não. De vez em quando, assim, as rugas aparecem no seu rosto também, os cabelos ficam brancos ou caem. Lá no céu não vou ter esse problema, não. Lá no céu você não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho. Bom, por que Paulo então diz que algo que ainda não aconteceu historicamente só vai acontecer quando Jesus voltar, porque só quando Jesus voltar nós vamos ser glorificados? Coloca esse fato no passado. Porque se fosse seguir a lógica humana, Paulo diria assim: aos que Deus chamou, a esse Deus também justificou, aos que Deus justificou, a esse Deus também glorificará. Mas ele não diz assim, ele diz glorificou. Sabe por quê? Aqui que eu chamo a sua atenção para a segurança da salvação. São elos da mesma corrente. Deus conheceu de antemão, Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou, então Deus consuma a glorificação, dizendo o seguinte: não tem possibilidade de você não ser glorificado. Na mente de Deus, nos decretos de Deus, você que foi conhecido de antemão, predestinado, chamado, justificado, já está glorificado. É impossível que você se perca. É impossível que essa corrente seja quebrada. É impossível que o plano de Deus possa ser frustrado. É impossível que o projeto vitorioso de Deus seja derrotado. Louvado seja Deus. Aquele que crê tem vida eterna. É segurança absoluta e inabalável. Outra passagem. Vamos a João capítulo 6, verso 70. João capítulo 6, versículo 70. Olha o que diz aqui Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Deixa-me ver se eu acho aqui. Olha o que Jesus fala o seguinte: então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi, é o mesmo verbo grego que Paulo usa, que Lucas usa, não é fato que eu escolhi vocês os 12, mas espera aí,
Se o eleito, se o escolhido é o que vai ser salvo, como é que eu explico o final? Mais um de vocês é do diabo. Então veja bem, pela primeira parte do verso, Judas foi eleito, mas ele se entregou a Satanás. Se Judas foi eleito, por que ele não foi salvo? Jesus não falou, eu escolhi apenas 11 de vocês, não. Não é fato que eu escolhi, elegi, é o mesmo termo que os defensores da predestinação usam para falar da escolha de Deus. Não é fato que eu escolhi vocês os 12, então ele escolheu os 12, inclusive Judas. Mas se Judas era eleito, como é que ele perdeu a salvação depois traindo a Cristo? Sendo que quem é eleito não perde a salvação, segundo a doutrina da predestinação. Então, meus queridos, essas questões para mim mostram que a predestinação, com todo respeito àqueles que a defendem, ela não faz sentido. E não só não faz sentido, ela também ela coloca um detalhe do caráter de Deus para mim muito perigoso, que eu vou falar no final desse vídeo. Mas eu quero fazer um estudo mais longo com vocês. Então, tenha paciência, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vamos comigo até onde você aguentar. Quer ver outro texto que para mim também acaba me impedindo de concordar com a predestinação como sendo eleição? Olha bem, quando você vai, Berkouwer, isso aqui eu devo até ao Berkouwer que eu citei para vocês, o Berkouwer diz que muitas vezes na Bíblia a eleição não se dá para escolher uns fazendo com que outros se percam, pelo contrário, a eleição se dá para que uns levem outros também a serem eleitos. É o caso, por exemplo, de Romanos, capítulo 11, versículos 7 a 11, que tem uma parte até que Paulo fala o seguinte, ora, eles tropeçaram para que caíssem? Não! E Paulo fala que a eleição fez isso. A eleição fez Israel cair, mas não cair para que caíssem. Para que os gentios também fossem salvos. Justificação não é um processo, é um ato. Ninguém é mais justificado ou menos justificado do que outro. Aquele que crê está justificado, não deve mais nada, está quisto com a lei de Deus, está quisto com a justiça de Deus. Deixa eu dizer isso mais claramente, porque entender isso é a base, é o alicerce da nossa segurança. Justificação é mais do que perdão. Mais do que perdão. Perdão na Bíblia é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo, e eu explico. Imagine que você devesse R$1 milhão ao banco e você está zero, quebrado, sem um centavo no bolso. Bom, alguém vai lá e deposita R$1 milhão na sua conta e a sua dívida é o quê? Quitada, paga. Mas você estava o quê? Quebrado. Quebrado você continua, você não tem mais dívida. Isso é perdão. Perdão tem a ver com aquilo que você fez e que agora foi desfeito. Mas daqui para frente, como é que fica? Bom, o que é justificação? Quando você entende justificação, tem 3 transações que aconteceram na cruz que é muito importante entender. Primeira transação, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, para Deus reconciliar você com Ele, sabe o que Deus fez? Não botou na sua conta a sua dívida. Qual o tamanho dessa dívida? Impagável. Na parábola de Jesus, do credor incompassivo, 10.000 talentos representava, naquela época, 350.000 quilos de ouro. Que um trabalhador ganhando o salário normal da época, um denário por dia, levaria 150.000 anos para ganhar. Em outras palavras, a dívida que você e eu temos com Deus é o quê? Impagável. Sabe o que Deus fez? Não botou essa dívida na sua conta. Segunda transação da cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus pegou a sua dívida e colocou na conta de Jesus. É o que Isaías 53 diz. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A nossa dívida foi para cima dele. Naquela cruz, toda a dívida sua estava sobre ele. Seus pecados estavam sobre ele, suas iniquidades estavam sobre ele, e quando ele morre naquela cruz, o que ele faz? Ele quita essa dívida, ele paga essa dívida. Agora você foi remido, você foi perdoado, não por ouro, não por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus.
Ele rasga esse escrito de dívida que era contra você. Você não tem mais dívida diante do tribunal de Deus. Então vem a terceira transação. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que Deus faz agora? Ele vai lá no tribunal do céu, puxa sua ficha e faz um DOC, faz uma transferência e deposita na sua conta toda a infinita justiça de Cristo. Quando Deus puxa sua ficha no céu, não apenas está escrito assim, não deve mais nada, mas está escrito também, você tem um crédito infinito aqui, toda a justiça do meu filho está na sua conta. Isso é justificação. Você pode argumentar, pastor, mas eu peco, e como é que eu faço agora quando eu peco então? Deixa eu explicar isso que é tão importante você entender. Na cruz, Deus já tratou dos seus pecados passados, dos seus pecados presentes e dos seus pecados futuros. É por isso que Paulo começa Romanos 8, 1 assim, já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. O problema, prestem atenção aqui, é que você mudou de status. Antes você era um réu diante de um juiz, agora você é um filho diante de um pai. Eu pergunto a você, quando o seu filho erra com você, você diz que ele não é seu filho mais? Não, você não faz isso, não é verdade? Se nós que somos maus, sabendo dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Deus é um Pai melhor do que nós conseguimos ser. Então quando eu erro, quando eu peco, quando eu faço alguma coisa, ou penso alguma coisa, ou falo alguma coisa, ou deixo de fazer alguma coisa que não agradou o coração de Deus, eu reconheço que eu pequei, sabe o que acontece? 1 de João 1,9, está escrito lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como eu falei no início, o Deus de Paulo e de Pedro dizem que quer que todos sejamos salvos. E pelo menos na minha escolha, eu opto por Deus. Ele já sabe a decisão que eu vou escolher, mas ele apenas sabe, ele não determina. E eu não quero frustrar a eleição de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Eu termino meu apanhado aqui com uma reflexão não bíblica agora, porém biológica. No fundo, mesmo que eu saia agora da doutrina da eleição, do livre-arbítrio, eu noto que Deus escolheu você e rejeitou outros. Em que sentido, Rodrigo? Você está contradizendo o que você falou? Não. É que quando a relação sexual que me produziu ocorreu, milhões de espermatozoides saíram do meu pai para fecundar o óvulo da minha mãe. Uma fração de nanosegundo seria o suficiente para que outro espermatozoide, e não o que me formou, entrasse primeiro no óvulo. Se a relação sexual tivesse sido 10 minutos antes ou 10 minutos depois, se a ejaculação tivesse acontecido 1 minuto antes ou 1 minuto depois, é muito provável que outro estaria aqui que não eu. Pergunte um biólogo, um médico, uma bióloga, uma médica, eles vão te explicar isso muito melhor do que eu. A chance matemática de você ser você, ela é maior do que ganhar sozinho na Mega Sena, concorrendo com todos os habitantes do planeta Terra. Então você não fecundou o óvulo porque você venceu a corrida, como dizem alguns trainees por aí. Não. Você atingiu o óvulo porque a providência de Deus escolheu você para viver. Percebeu? E assim como essa soberania de Deus não é uma ditadura do seu poder, ele escolheu você, sem te perguntar se você queria existir. Mas ele não salvará você sem te perguntar se você quer ser salvo. Assim como a soberania de Deus não é uma coisa sem limites, o meu livre-arbítrio também não é sem limites. Eu não escolhi se podia existir ou não existir. Foi Deus que escolheu a minha existência. Mas eu posso escolher se quero manter com ele essa existência por toda a eternidade ou não. Como diz a Bíblia, são 2 caminhos que ele coloca, não 3.
Eu também não tenho opção de 3 caminhos. O meu livre-arbítrio não me permite ter uma quarta via para a salvação, uma terceira via. O meu livre-arbítrio não me permite ficar neutro. Eis que lhe proponho hoje 2 caminhos, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua casa. Escolha Jesus. Eu fiz essa escolha. Um abraço, que Deus abençoe você. Tchau, tchau. Você está seguro como filho de Deus. O filho de Deus prova que é filho de Deus quando ele anseia por Deus, quando ele tem prazer em Deus, quando ele se deleita em Deus, quando ele vive em santidade, quando ele realiza e pratica boas obras para a glória de Deus. Pecado é acidente, mas você não faz provisão para ele, você não se deleita nele. Um crente verdadeiro, qual é a prova dele? O cara que não é crente, irmãos, o cara que não tem o Espírito Santo, o cara que não foi transformado, ele peca, vai dormir tranquilo, não, nem está aí. Mas se você é um crente, olha que você peca, sabe o que você faz? Não dá uma tristeza? Dá uma angústia, fica ruim aqui dentro, ruim. Enquanto você não confessa, enquanto você não abandona, você não tem o quê? Paz. Então essa tristeza, segundo Deus, é uma prova de que você é um filho de Deus, você é uma pessoa de Deus.